Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mágoa, rancor e autopreservação. Eu percebo que tem pessoas que fazem uma confusão com essas três emoções e acabam usando a palavra errada para falar sobre emoções distintas, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar de cada uma dessas emoções e depois vamos discutir um pouquinho o assunto, tá bom? Então tá. A mágoa, ela é uma ferida emocional imediata e superficial. Ela surge de uma decepção ou de uma ofensa e ela tende a se dissolver com o tempo, né, quando ela é processada. Então, dificilmente a gente vai passar pela vida, gente, sem sentir mágoa, né? Porque a gente acaba, durante a vida, tendo algumas situações que acabam magoando a gente, né? Quem nunca fez uma prova que tirou uma nota que não gostaria de ser aquela e ficou magoado? Quem nunca discutiu com um irmão e na hora falou coisas que não deveria e ficou magoado? Quem nunca brigou com os pais e não ficou magoado? Tanto os pais com os filhos com os pais, com o amigo, no trabalho. Então, assim, são várias as situações das quais a gente passa na vida e que pode nos trazer mágoa, tá? E a mágoa é aquele sentimento de uma mistura de tristeza com pesar, né? Que ela surge justamente nessa questão da decepção, da expectativa que não foi atendida, da ofensa, principalmente com pessoas próximas, né? Mas ela é temporária, né? Ela acaba sendo de alguma forma elaborada e ela se transforma. Muitas vezes, quando as pessoas elas têm uma boa qualidade de comunicação, elas conseguem se expressar, elas conseguem conversar, retomar o assunto, elas acabam superando a mágoa pela conversa, pelo diálogo e assim por diante, tá? O rancor não. O rancor já é uma outra categoria, né, de mágoa. Por quê? Porque o rancor é uma mágoa que se cristalizou, né? O rancor é uma emoção proveniente de uma ferida, de uma dor que não se cicatrizou, né? E a maior característica do rancor é a questão do ressentimento e muitas vezes com um desejo de que a pessoa que causou aquela mágoa, aquela ferida, ela pague por aquilo que ela fez, né? Então, o rancor, ele se torna uma coisa corrosiva, duradoura, né? O rancor, de fato, é um sentimento muito tóxico, né? Porque ele traz raiva, ele traz amargura, como eu já falei, ele traz um ressentimento acumulado, que é nutrido pelo tempo, né? E o foco dele acaba sendo no causador da dor, né? A pessoa com rancor, ela fica parada no evento, no tempo, no passado, no caso, né? E aqui entra um outro sentimento que é um sentimento bem importante para a gente entender o quanto é distinto, o sentimento de mágoa com o sentimento de rancor. Porque no rancor existe um desejo de vingança. Existe um desejo que a pessoa que causou aquela dor, ela se dê mal, que ela pague por aquilo que ela fez. Então, assim, acho que o que eu quero muito é que vocês entendam que no rancor sempre vai ter um sentimento de vingança, né? Eu quero que aquela pessoa pague por aquilo que ela fez, de alguma forma, né? Das formas mais brandas, como das formas mais pesadas que a gente pode imaginar, né? E o impacto do rancor
na pessoa que sente o rancor é muito grande, porque é o adoecimento emocional e físico, comprovados, né? A pessoa que ela carrega um rancor, ela acaba adoecendo, e isso é comprovado por inúmeros trabalhos, né? Por isso que se tem aquela frase que o rancor é o veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. Não vai acontecer, porque tá tudo funcionando dentro dela, né? Ela tá remoendo aquela situação, ela tá ruminando aquele sentimento que ela tá presa e não deixa e não solta, né? Então ela fica revivendo aquela dor, mantendo aquele cofre de mágoas, né? Então esse é o rancor, é aquilo que a gente pode definir como rancor e não mágoa. Já a autopreservação, e aqui vai ser bem importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que confunde o que é rancor e o que é autopreservação, e isso cria problemas bastante importantes, né? Porque acaba prejudicando quem na verdade está tentando se curar. Mas vamos lá. A autopreservação, na verdade, ela é um escudo saudável. Ela é o instinto de sobrevivência emocional, né? Na autopreservação, a pessoa, ela estabelece um limite para evitar novos danos. Na autopreservação, o foco ela traz para ela, né, no bem-estar dela, ela tá no presente projetando para o futuro a vida dela, né? Então, na autopreservação, a pessoa aceita o que aconteceu, ela aceita o trauma, ela aceita a ofensa, a ferida, né? Ela tenta aprender com aquela situação e ela tenta se afastar, né? Daquela situação, daquelas situações, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor, para que ela não se saia machucada novamente, né? Então, a autopreservação, ela promove a cura, ela promove a paz, né? Ela promove o respeito próprio, né? A pessoa que está tentando fazer a autopreservação, ela está tentando estabelecer limites claros do que ela aceita e do que ela não aceita. Então, ela está tentando se afastar de ambientes que ela considera tóxico para ela, ela está tentando priorizar a saúde mental dela, né? Ela está tentando se proteger, e uma coisa importante aqui, né? Ela não precisa do ódio. Então, toda essa autoproteção é que ela não quer odiar, ela só quer se afastar, né? Então, em resumo, bem rapidinho, mágoa é uma ferida, né, passageira que cicatriza. Rancor é uma ferida aberta, né, de uma situação onde a pessoa remói o tempo todo aquilo, né? E a autopreservação é a forma de se proteger, né? Aprender como se curar e se proteger. Então, aonde está o erro, a confusão das pessoas, né? Quando elas vão falar desses três sentimentos, né? Mágoa não é rancor, porque mágoa é uma coisa passageira, rancor é uma coisa duradoura, né? Mas algumas pessoas acabam achando que é tudo igual. Ou, por exemplo, né, quando uma pessoa passa por uma mágoa ou por sucessivas mágoas, né, e ela começa a fazer autopreservação, algumas pessoas acham que aquilo é rancor. Por quê? Porque elas entendem
que por a pessoa se afastar da agressão, ela não perdoou, e não é isso. Então vamos lá, vamos pensar, né? A pessoa rancorosa, ela não perdoa. Por que que ela não perdoa? Porque ela precisa da vingança. Ela tá presa de que o outro precisa pagar por aquilo que ele fez. A autopreservação, na autopreservação, a pessoa, ela passa pela situação e ela fala, peraí, eu não quero ficar com esse sentimento de rancor, mas eu não me sinto pronta para ter o convívio com essa pessoa que me agrediu. Então, eu me afasto, né? Eu me afasto para minha proteção, né? Não é porque eu tô com ódio do outro, não é nada disso. É só porque aquilo me machucou de uma forma que eu ainda não tô pronta para entrar em contato com aquilo que eu entendo que foi uma agressão, né? E aí que vem a questão de que eu tava falando, que as pessoas precisam entender a diferença para não cair no deslize, vamos colocar assim, né? De chamar uma pessoa que está fazendo uma autopreservação de rancorosa. Porque no rancor você tem vingança, na autopreservação você tem cura. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos trazer aqui uma situação, né? Eu acho que algumas as situações, porque quando você tem relações com pessoas que não são muito próximas, né, e que dá para você fazer um distanciamento, vamos pensar, saudável e que você não vai ser cobrado, vamos pensar assim, eu acho que isso daí vai passar e tá tudo bem, né? Vamos pensar assim, brigou com alguém no trabalho, percebeu que aquela pessoa é uma pessoa que é de difícil acesso, é de difícil conversa, todas as vezes que tem algum entrave ali, você sai chamuscado, sai magoado, mas isso é um padrão da pessoa, então você não tem muitas ferramentas, vamos pensar assim, para mudar aquilo. Então você acaba saindo com qual a pessoa que faz autopreservação, você sai com qual esquema, vamos pensar assim, bom, vou conversar formalmente, né, vou conversar o necessário, vou tratar a pessoa educadamente, mas não quero mais proximidade. E eu acho que é mais fácil você lidar com uma situação assim, quando é uma coisa na escola, uma coisa no trabalho, uma coisa com pessoas que você não tem a convivência diária. Mas como é que fica quando essa situação é uma situação dentro da família, por exemplo, dentro de casa, né? Com o cônjuge, né? A pessoa, seja a mulher, seja o homem, é uma pessoa que sucessivamente agride com palavras, enfim, de diversas formas, né? Aqui eu não tô falando de espancamento, nada disso, tô falando agressões, assim, uma ofensa, ou um desleixo, alguma coisa assim, mas que machuca, que dói. E a gente não tá falando, assim, de uma situação de separação, nem nada disso, mas que você precisa se preservar, né? Então, a pessoa fala, peraí, é padrão, né? E eu preciso me autopreservar, né? Não tô pronta, talvez, para uma separação, mas eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Então, ela começa a fazer o quê? Ela começa a se afastar. Ela começa a conversar só o necessário, ela começa a evitar determinadas situações, enfim. Aí o outro vira para ela e fala assim, você é rancorosa porque você não perdoa. Mas peraí, gente, isso não tem nada a ver com rancor, né? Porque se a coisa tá acontecendo por um padrão, é sucessivo, você não tá conseguindo mudar aquela situação, mas você precisa se prevenir. Então, o fato de você mudar de postura no tratamento não é rancor,
É autopreservação. Então, um outro exemplo, vai. Sei lá, você tem um parente, né, que todas as vezes que você tá numa reunião com a família, né, é aquela pessoa sem noção, vamos colocar assim, né, sai soltando piada para tudo que é lado, sai soltando ofensas para todos os lados, sai agredindo, né, de uma forma passiva, não sei o que lá. E aí a pessoa não se sente bem, não se sente confortável, já pediu para parar, já disse que não gosta, já disse que não gostou, enfim, ela já tentou de várias formas reverter aquela situação, mas infelizmente, né, o padrão está presente. E aí a pessoa resolve falar, olha, não dá mais para mim conviver com essa situação, não dá mais para eu tolerar esse tipo de aborrecimento, porque isso me machuca. Então, todas as vezes que eu vou numa reunião dessa, né, eu saio de lá triste, eu saio de lá cabisbaixo, eu fico feliz por um lado porque eu encontrei as pessoas que eu amo, mas por outro eu saio de lá sempre com o coração partido. E aí, vamos pensar que essa pessoa, ela decide que então ela vai evitar as reuniões, ela vai evitar estar no mesmo ambiente que essa pessoa, né? Para se preservar, para não passar mais por esse tipo de situação dolorosa e até para, num momento ou outro, não entrar num confronto, né, com essa pessoa e estragar o ambiente. Então, aonde está o rancor aí? Não tem rancor, né? A pessoa que está fazendo a autopreservação, ela não pode ser taxada de rancorosa, porque ela não tá querendo vingança, ela não tá querendo que o outro pague por nada, nem nada disso. Ela tá dizendo, eu não quero mais participar dessa situação. Eu não quero mais que a pessoa X continue me magoando, continue fazendo coisas que me entristecem, né? Então, e olha, gente, não precisa ser nem pra gente, tá? Porque às vezes você tá num ambiente, vamos pensar assim, você tá num ambiente familiar e tem uma pessoa da família que é muito severo com os filhos, vamos pensar assim. Bate nos filhos, dá bronca de uma forma muito agressiva, né? Não respeita o ambiente que está, né? Porque tem outras pessoas juntos, ou fala de qualquer jeito com a esposa, ou fala de qualquer jeito com a mãe, tal. E, cara, toda vez que você vai naquele ambiente, não é legal pra você, não é bom. Você já falou que aquilo você não gosta, que você não se sente bem nesse tipo de situação, mas você faz parte de um grupo e às vezes o grupo não quer te perder também, ele não quer que você não esteja presente, então o grupo acaba muitas vezes pressionando para que a pessoa releve. Não, você tem que relevar, porque em nome de todo mundo você tem que estar lá, em nome de todo mundo você tem que... Mas espera aí, se a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo está te trazendo dor, mágoa, e você está tentando fazer uma autopreservação, por que você tem que ficar com o ônus de ser chamado de rancoroso? Não, né, gente? Não é isso. Então, acho que a gente tem que valorizar as coisas como elas são, né? No sentido de que se a pessoa tá tentando se curar, você tem que valorizar isso nela. Ela tá fazendo um processo positivo, né? Ela não tá atacando ninguém, ela não tá
aborrecendo ninguém, ela tá se protegendo, né? E então, é assim, né? Na vida, né? Eu entendo desta forma, a gente precisa decidir o que a gente quer, né? A gente precisa decidir o que a gente quer para nossa vida. Ter paz, construir o seu próprio ambiente de tranquilidade, de paz, você construir o teu jardim, né, entre aspas, de cuidado, né, de cura. Isso é só você que pode fazer por você mesmo, né? Ninguém pode fazer por você, né? Na vida a gente precisa decidir o que é melhor pra gente. Nem toda situação pra gente de fato é agradável, né? E ninguém vai fazer isso por você. Essa escolha tem que ser feita por cada um de nós, né? E se a gente tiver que decidir por alguma coisa, que a gente decida ser feliz, né? Então eu acho que para aquela pessoa que de fato é uma pessoa que carrega um rancor, a gente precisa ajudar, a gente precisa educar, a gente precisa encaminhar, né? Encaminhar muitas vezes até para uma terapia ou aconselhar a pessoa, né? A procurar ajuda quando a gente percebe que a pessoa ela se transformou numa pessoa tóxica, né? Porque vamos combinar que quando você tem uma pessoa que ela acumula rancor na vida dela, né? Ela tá sempre girando em torno daquilo. Ela tá sempre girando em torno daquilo. Ela quer uma recompensa, ela quer uma vingança em relação àquela situação que ela viveu na vida dela. Ela trava a vida dela, né? E ela, consequentemente, ela acaba poluindo o espaço de quem está em volta. Então, cabe a gente, quando perceber que de fato o que a pessoa está tendo é um rancor, é ajudar ela a sair dessa prisão, dessa amarra. Não com julgamento, nada disso, mas com esclarecimento, com luz, com amor, com carinho, né? Mas para aquela outra pessoa que, na verdade, não quer mais ser magoada, não quer mais ser alvo de agressão ou de ofensas, e por isso ela se afasta, ela vai para o autocuidado. Não, gente, essa pessoa a gente também não pode ter julgamentos, a gente não pode exigir dela que ela simplesmente finja que nada aconteceu, nada está acontecendo e que ela continue na convivência com essas pessoas que sucessivamente estão magoando ela e que não param. Né? Então, para essa pessoa que está tentando a autopreservação, a gente não vai julgar, a gente não vai dar nome de rancor, não, a gente vai dizer, olha, né? Se assim você se sente melhor, se assim você encontra cura, você encontra paz, então, ok. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que, para finalizar aqui, para a psicanálise, o perdão, ele não passa pela volta da convivência, tá? Você perdoar alguém não quer dizer que você precise conviver com aquela pessoa. Você pode perdoar uma situação, mas não querer mais estar naquele ambiente, né? E isso é muito importante, né? Que a gente cai na autopreservação. Então, pessoal, vamos trabalhar para que tenha mais
paz, para que tenha mais equilíbrio nas relações, e vamos dar o nome correto para cada tipo de emoção, sem levar julgamento e sem levar peso para aquelas pessoas que estão tentando se curar, estão tentando se restabelecer depois de uma mágoa, depois de algum trauma ou algum ferimento. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês e eu agradeço vocês mais uma vez e um beijão para todos vocês, tá bom? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.